Ok. Então, eu passo a palavra para você. Pode dar continuidade, Joa. Ah. Vou tentar compartilhar a tela. Joa, um minutinho antes de você continuar, só para dizer o seguinte. Há alguns alunos aqui agora presentes na sessão que vão assistir a tua apresentação, e eu vou disponibilizar aqui no chat um link que, na verdade, dá acesso a um formulário, e o preenchimento desse formulário, né, e o envio dele dá automaticamente o direito aos alunos participantes o registro de 1 hora complementar, ok? Então, vou disponibilizar aqui no chat, e os presentes aqui podem só preencher o formulário e vão receber essa 1 hora complementar. Obrigado. Professor, eu queria saber se o senhor disponibilizou a errata. Pois é, eu vou fazer isso agora, Diogo, enquanto você vai falando, mas eu vou fazer agora, então vou passar para elas. Okay. E outra coisa, vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Ok. Sim. Então, primeiramente, bom dia a todos da minha banca, bom dia a todos que prestigiam a minha apresentação. Meu nome é Joe Kaida e essa é uma apresentação para um trabalho de conclusão de curso de Relações Internacionais da instituição de Curitiba, feita sob a orientação do professor Carlos Magno Estives Vasconcelos, e o tema da minha apresentação é sobre a economia e fluxos migratórios internacionais, a experiência dos imigrantes japoneses no Brasil e dos decassegues brasileiros no Japão. Justificativa. Os fluxos migratórios internacionais constituem fenômenos importantes e complexos das relações internacionais. E são importantes porque envolvem as vidas de milhões de pessoas e, para várias regiões do mundo, são complexos porque possuem variadas causas e não podem se resumir a uma abordagem jurídica. As relações e as convivências entre pessoas diferentes em um mesmo território são sempre difíceis e as imigrações internacionais, tirando essa parte negativas, criam também canais de relacionamentos e afinidades culturais e emocionais entre os povos do mundo, em certas ocasiões. A inserção dos indivíduos etnicamente diferentes da realidade social em que foram inseridos não são sempre fáceis e, a maioria das vezes, são sempre acompanhados por diversos atritos e conflitos que obrigam os imigrantes e os nativos a um controverso jogo político. Só que a superação das divergências e a necessidade em adaptar as novas realidades, em certos casos, trouxeram estabelecimento de vínculos duradouros entre os povos. No caso do Japão e do Brasil, é um exemplo deles, pois a relação já em 2020 a relação entre o Japão e o Brasil se deu um ano de 112 anos. Hoje seriam praticamente impossíveis de contar a história do Japão e do Brasil sem o japonês, e tampouco a história dos contemporâneos a partir da década de 1980, sobre a história dos decassegues também. O objetivo. Bom, o tema da minha monografia, a proposta desta pesquisa é refletir sobre os processos migratórios entre o Japão e o Brasil ao longo do século XX, apontando as principais motivações desses fluxos de imigrações e resgatar também as experiências de adaptação dos imigrantes em seus novos habitats. E, ao mesmo tempo, pretende-se realizar também uma breve análise sobre a política que precedeu esse processo migratório, por exemplo, a influência das dinâmicas econômicas e sobre as leis e acordos relacionados aos imigrantes. O trabalho está focado na imigração japonesa para o Brasil desde o início do século XX e na imigração de decassegues. Decassegues são nomenclatura dada a brasileiros descendentes de japonês que foram para o Japão a partir do meados da década de 80 para resolverem seus problemas econômicos. Metodologia. O método empregado foi o histórico indutivo, utilizando obras de grandes autores japoneses e brasileiros que tornou possível, por exemplo, o resgate do processo da saída dos japoneses do território e
até a chegada do Brasil e a análise da dinâmica relacional entre japoneses e brasileiros. E, além disso, o trabalho foi realizado integralmente no ano em que a pandemia do coronavírus forçou o fechamento das faculdades e das bibliotecas. Por isso, por exemplo, certas pesquisas de campo e pesquisas qualitativas de caráter exploratório foram impossíveis de serem aplicadas nesse trabalho. E sendo assim, a pesquisa foi desenvolvida mediante a coleta de material bibliográfico via eletrônica. No primeiro capítulo, foi apresentado os temas relacionados à sociedade japonesa nos meados do século XIX até o início do século XX, falando sobre as motivações para as imigrações, os fatores que levaram o Estado brasileiro a optar pela imigração dos japoneses e a alocação em volume da primeira onda de imigrantes. O século XIX, portanto, foi marcado como um século que iniciou os processos de modernização no Japão e registraram importantes eventos que impactaram as relações exteriores do país, como, por exemplo, a chegada da Marinha Norte-Americana, comandada pelo Matthew Perry, e esse movimento, junto com a vinda dos navios negros, que eram os navios ocidentais, deu o fim ao governo do shogunato de Tokugawa. O governo shogunato de Tokugawa foi um regime político administrativo que vigorou no Japão entre o século XII, aproximadamente no ano de 1147, até meados do século XIX, que foi 1868, sob a liderança de um poderoso chefe militar e senhores feudais chamados daimyos. Em 1854, foi assinado o Tratado de Kanagawa, que oficializou a abertura dos portos e das regiões de Shimoda e Hakodate para o comércio com as potências ocidentais, e o aumento do fluxo de estrangeiros ao Japão acelerou as transformações nas áreas políticas, econômicas, culturais e no estilo da vida da população em geral, já que até antes o Japão tinha restringido várias relações com o exterior, chamado política de Sakoku, que era fechamento do país. Em 1868, foi institucionalizado o sistema monárquico constitucional como regime político básico do país, e como a sociedade japonesa das últimas décadas do século XIX tinham atrasado, tanto economicamente, tanto tecnologicamente, em comparação às sociedades ocidentais, foram assinados dois projetos importantes, chamado Bunmei Kaika, que foi a ocidentalização do país, e o Fukoku Kyohei, que foi o enriquecimento do país. O Fukoku Kyohei baseou-se na criação de um exército forte, a reforma educacional e a reforma tributária. As reformas sociais e econômicas, como consequência, trouxeram uma melhoria significativa nas condições de vida de grande parte da população e trouxe também um expressivo crescimento populacional, e isso fez com que o país desenvolvesse economicamente e industrialmente. E isso levou o Japão a adotar-se uma política exterior expansionista. E entre o ano de 1894 até 1904, o Japão se envolveu em duas guerras, a Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa, e eles acabaram saindo vitoriosos em ambas. Só que a população e a economia japonesa começaram a sofrer os efeitos dos gastos excessivos, e junto ao superpovoamento, fome e o declínio da qualidade de vida do povo começaram a ser respostas. E foram esses os contextos que fizeram com que o governo japonês planejasse o projeto de imigração para o exterior, já que eles não conseguiam mais lidar com a situação. E, por outro lado, o Brasil. Depois de ter abolido a escravidão, teria, portanto, liberado trabalhadores para as plantações de cafés diante da insuficiência de mão de obra. E o governo brasileiro, no caso, tentou estimular programas para a atração de imigrantes europeus, primeiramente, principalmente os italianos e os alemães. Só que os maus tratos e os trabalhos pesados impostos pelos fazendeiros em relação a esses imigrantes gerou rebeliões e depois a suspensão dos programas de imigração de mão de obra agrícola europeia.
Dessa forma, a iniciativa de trazer esses imigrantes japoneses para os cafezais começou a ganhar efetividade de quando os governos do Brasil e do Japão iniciaram as relações diplomáticas, objetivando organizar e trazer certos trabalhadores japoneses para o Brasil. E isso fez com que, em 5 de novembro de 1895, em Paris, o embaixador japonês Sone Arasuke e o embaixador brasileiro Gabriel Almeida assinaram o tratado chamado Nichakushu ou Tsushokokai, que significava o Tratado da Amizade, Comércio e a navegação entre o Brasil e o Japão, oficializando este processo de imigração japonês para o Brasil. E depois de firmar esse tratado, a primeira onda migratória de japoneses chegou ao Brasil no dia 18 de junho de 1908, através do navio chamado Kasatomaru, que partiu do porto de Kobe com aproximadamente 780 imigrantes, compostos em sua maioria por trabalhadores agrícolas. Só que, ao chegar no Brasil, esses japoneses depararam-se com uma realidade completamente diferente daqueles que haviam sido prometidos, uma vez que além de serem introduzidos, além dos imigrantes japoneses serem introduzidos como força de trabalho em substituição aos escravos em ambientes culturais desacostumados completamente diferentes, podemos dizer que nessa época eles enfrentaram também muitos obstáculos, como as péssimas condições de moradia, a discriminação racial, as diferenças linguísticas e choques culturais e religiosos. No segundo capítulo, a pesquisa está concentrada no período de 1930 até 1980, focalizando principalmente nos assuntos relacionados a, por exemplo, a adaptação dos imigrantes à sociedade brasileira, as repercussões políticas do início da Segunda Guerra Mundial sobre os imigrantes e, no final da década de 70 para 80, a melhoria das condições da vida e a ascensão social dos Nikkeis. No capítulo 2, busquei primeiramente reconfigurar o conceito da identidade nacional do japonês e destacar também, por exemplo, os aspectos políticos, econômicos que o Brasil estava situado. Primeiramente, as condições de receptividade dos imigrantes nipônicos no Brasil não foram boas, pelo menos até no início dos anos 50. Isso pode ser comprovado, por exemplo, estando a Constituição de 1934, que foi um marco na legislação de imigração. No artigo de 128 dessa lei federal, por exemplo, proibia a imigração de acordo com os interesses nacionais. Isso quer dizer que uma de suas emendas, por exemplo, de número 1074, fazia alusão a possíveis restrições de caráter etnológico e higiênico, além de estabelecer cotas étnicas, que iriam assegurar a assimilação do grupo introduzido. Então, praticamente, o governo escolhia quem seria os imigrantes favoráveis, bons, e os desfavoráveis, aqueles que o governo não queria. Além disso, em 1938, através do artigo 73 do Decreto-Lei nº 406, de 4 de maio, o governo Vargas criou o Conselho de Imigração e Colonização, conhecido como SIC, que tinha como função zelar pela execução da política imigratória governamental e como definir constitucionalmente. Além disso, essas funções foram ampliadas e expandidas em agosto do mesmo ano pelo Decreto número 3010, que incumbiu com o SIC de fiscalizar a entrada dos imigrantes no país, fixando certas cotas anuais para promover a assimilação e combater a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território nacional. Essa cota foi fixada em 2%. A situação política dos imigrantes japoneses no Brasil piorou ainda mais durante o governo de Getúlio Vargas, quando o imperador do Japão ele decidiu se aliar às potências do eixo da Segunda Guerra Mundial. Os imigrantes japoneses, portanto, tornaram-se como se fossem um cidadão inimigos, junto com os italianos e alemães por serem filiados do eixo. Só que, depois do término da Segunda Guerra, as iniciativas da comunidade, o pensamento da sociedade japonesa começou a mudar, uma vez que eles começaram
a tentar se inserir na sociedade brasileira, e isso nunca teria acontecido antes, porque a comunidade japonesa, até antes da Segunda Guerra Mundial, se isolavam no interior sem ter contato nenhum com a sociedade brasileira. E junto com o êxodo rural decorrente da industrialização da economia brasileira, conduziu à elevação da qualidade e o aumento da qualidade de vida e status social desses japoneses, que passaram a se integrar mais pacificamente. E nesse período, por exemplo, as identidades em conflito foram gradativamente sendo apaziguadas e aceitas. E essa aceitação dos imigrantes japoneses tornou-se visível, por exemplo, quando se observou o trânsito mais livre em cargos políticos de alto escalão. Então, vários japoneses que são descendentes Nikkeis começaram a ter um papel importante na política também. E com a melhora da situação política nacional e internacional, e após a consolidação do regime internacional do Tratado de Paz de São Francisco, assinado em setembro de 1950, alguns escritórios do governo japonês no Brasil, posteriormente chamados de consulados, foram sendo instalados na cidade de Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso facilitou e intensificou as relações diplomáticas entre os dois países. Em 1953, como resultado desses desdobramentos, foram restabelecidos novos acordos comerciais e os fluxos migratórios japoneses tiveram início com um perfil social relativamente distinto das primeiras ondas migratórias, porque os japoneses que começaram a vir durante esse período, mais ou menos na década de 50, eram mais qualificados e tinham caráter mais empreendedor, e não sendo não visando trabalhar, por exemplo, nas fazendas, em trabalhos monofuncionais. E isso levou a um boom de imigração japonesa por aproximadamente 2 décadas. Só que na década de 70, depois do mundo sofrerem as 2 grandes crises petrolíferas e a crise monetária internacional culminou na elevação de taxas de juros internacionais, e as economias brasileiras e japonesas sofreram grandes abalos. No Brasil, por exemplo, houve uma queda dos índices de crescimento econômicos e a explosão do desemprego, e a elevada, por exemplo, da dívida externa do país produziu uma espécie de estrangulamento financeiro da economia. E isso não pareceu ser atraente para principalmente para as empresas estrangeiras. E em 1987, o Brasil foi obrigado a declarar a moratória de sua dívida externa, e a congestão desse processo afetou diretamente nos fluxos migratórios entre o Japão e o Brasil. No último capítulo, procurei buscar os motivos que levaram os Nikkeis a iniciarem o fluxo migratório reverso para o Japão. E isso, através da pesquisa, foi possível observar que nessa situação, a influência decisiva foi a questão econômica que estava envolvida. Assim, a conclusão de que, nessa época, a prosperidade econômica japonesa tinha acontecido simultaneamente com a crise geral do Brasil. Sendo assim, a maioria dos descendentes japoneses, os Nikkeis, que estavam-se na classe média, começaram a buscar uma maneira de compensação da perda econômica. E é importante também ressaltar a importância da reforma da Lei de Controle da Imigração de 1990, promovida pelo governo japonês, que trouxeram diversos benefícios para esses imigrantes japoneses que vieram da América Latina. Por exemplo, até 1898, os decassegues brasileiros trabalhavam de modo ilegal no Japão, se submetendo àqueles tipos de trabalho que os japoneses chamavam como 3Ks, que seriam o kitsui, kitanai e kiken, que significa em português trabalho duro, perigoso e sujo. Porém, a partir de 1990, após a aprovação pelo governo japonês da nova lei de controle da entrada de estrangeiros, os decassegues, os descendentes japoneses de até terceira geração, adquiriram o direito de trabalhar legalmente, e eles obtiveram também os vistos permanentes. Só que, infelizmente, tiveram 2 eventos importantes
que foi o distúrbios econômicos, a crise de 2008 e o desastre natural de 2011, que abalaram com as condições de atratividade do Japão, que desiludiram muitos brasileiros, principalmente os decassegues, fazendo com que esses brasileiros optassem pelo retorno, porque, por exemplo, esses brasileiros muitas vezes trabalhavam em fábricas monofuncionais e a crise econômica afetou na questão da exportação e o tsunami, o desastre natural de 2011, paralisou as fábricas e isso afetava diretamente no desemprego imediato dos decassegues brasileiros, porque eles ainda continuavam trabalhando em fábricas monofuncionais. E considerações finais. Os processos migratórios internacionais constituem um grande desafio para a humanidade e, na maioria da parte dos casos, as migrações internacionais são indícios de graves problemas econômicos, sociais e políticos vividos pelas sociedades. Então, os imigrantes não deixam seus habitats naturais senão para procurar melhores condições de vida. Os fluxos migratórios revelam, até certo ponto, a inteligência humana e deviam ser tratados como um direito humano. E no caso das duas imigrações estudadas nesse trabalho, podemos dizer que o motivo das imigrações, a mobilidade sempre esteve relacionada à crise econômica, passando de um país de emigração para um país de imigração. E os fluxos migratórios internacionais são um fenômeno antigo que se prolonga até os tempos atuais e precisam ser encarados pela comunidade internacional como algo que transcende o campo jurídico, alcançando as relações econômicas e sociais que sustentam as sociedades. As experiências de japoneses e seus descendentes brasileiros estudados nesse trabalho são reflexos dessa realidade. Então, muito obrigado. Ok, Diogo. Epa, estou aqui com certo eco, não sei o que é. Bom, gente, então, Jô, muito obrigado. E eu vou, então, agora, na sequência, passar a palavra aqui para as avaliadoras. Não sei se vocês têm alguma preferência, Michele, Nathalie. Aliás, hoje a Nathalie está debutando aqui nas bancas no Curitiba, né? Sim, é a primeira. Mais um motivo aí para você, seja bem-vinda, né? Que seja a primeira de muitas, né? Esperamos. Um prazer. Você quer começar, Nathalie, então? Pode ser, sem problemas. Ok, por favor. Então tá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? A oportunidade de ler o trabalho. É sempre muito legal ver os trabalhos dos alunos, né? Pensar nessas cabecinhas que estão saindo, sempre tão jovens e já produzindo um conteúdo tão interessante como foi a monografia que eu tive a oportunidade de ler, né? Então eu vou começar falando das coisas boas, aí depois eu vou fazer algumas considerações que eu quero que você leve mais como sugestões. Eu acho que você tem um trabalho muito legal, muito rico. Obrigado. Demonstrou que teve uma dedicação ali de pesquisa, de fazer um retorno histórico, que mostra que eu não sei se você tem interesse de seguir na área acadêmica, mas caso tenha, eu vou fazer algumas pontuações que eu acho que podem ser relevantes. Então, primeiro eu queria elogiar o texto, eu acho que de uma forma geral ele está muito bem escrito, muito claro, a leitura ela flui e é rápida, a gente consegue compreender, tem pouquíssimos erros, e geralmente são erros de digitação normal, a gente faz um trabalho longo, a gente chega no final, está um pouco cansado, todo mundo faz. É a coisa mais comum do mundo. Então, queria elogiar esse esforço de trazer um texto claro que ajuda muito para quem está lendo, né? E eu acho que ele também é um texto que consegue apresentar o assunto para quem não entende tanto dele, né? Eu, por exemplo, conheço muito pouco da história do Japão, então eu aprendi bastante com a sua monografia e estava tudo muito bem amarrado, de forma que eu pude compreender esse processo histórico de forma muito clara. Então, eu queria elogiar esse esforço de pesquisa, ainda mais em um ano de pandemia, onde tudo ficou um pouco mais tumultuado, né, para todo mundo, as coisas ficaram mais difíceis, e levar uma pesquisa sem ter a biblioteca física, sem poder recorrer muitas vezes, né, às fontes físicas, eu sei que pode ser complicado. Então, eu queria deixar claro esses elogios ao texto, ao trabalho e à pesquisa, né, a você e seu orientador, porque isso de fato mostra que houve uma dedicação grande para poder desenvolver um tema, né?
Aí agora eu vou fazer algumas pontuações que são questões mais gerais, né? Então, primeiramente, assim, pensando na forma do texto, eu acho que a forma, ela tá bem adequada, né, bem dentro das normas. Eu apenas, né, destacaria para você dar uma olhada antes de fazer o depósito final em alguns espaçamentos que acabaram ficando algumas palavras, bem poucos. Eu posso depois te passar o arquivo onde eu fiz a leitura do PDF, eu fui fazendo uns comentários pontuais no que eu fui percebendo. Para além disso, né, esses pequenos erros de digitação e um ponto que eu acho que talvez vai ser o mais chatinho, que eu acho que seria interessante de você arrumar para mandar para o depósito, é que quando você vai fazer as suas referências no texto, você coloca o autor e o ano depois do ponto final nas frases, né? Sempre que você vai citando, fazendo as suas referências ali, né? E o interessante é trazer esse parênteses com a sua referência antes do ponto final. Acaba ficando esteticamente um pouco fora também dos padrões ali. Mas são coisas bem pontuais, né? Nada muito grave. De uma forma geral, você entregou uma monografia dentro do padrão que a gente espera para um aluno que está se formando ali, que está chegando ao final. Então, são só coisas pequenas para você deixar o texto mais bonito para o depósito final, porque vai para a biblioteca, né? Fica lá, e aí eu acho que é bom dar uma olhada nesses pontos, mas nada grave. Aí, de estrutura do texto. Bom, acho que o seu resumo, ele tá bem legal, ele introduz o tema, mas eu senti falta dele deixar um pouco mais claro qual é o teu desenho de pesquisa. O ideal é que eu bata o olho no seu resumo e eu já consiga entender aquilo que vai estar na sua monografia. Ainda mais porque você tem um texto de 90 páginas, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco... será que ele vai falar disso? Será que ele não vai falar disso? Será que ele vai tratar? Porque é muito texto. Então, é bem legal que lá no seu resumo você tente deixar um pouco mais claro, além do seu objetivo de pesquisa, qual a sua metodologia, quais foram as fontes utilizadas, qual é a pergunta da pesquisa. E eu gosto particularmente que tenha, né, uma delimitação de como o trabalho está estruturado. Então, só dá uma ajeitada no resumo para facilitar. Aí na introdução, acho que você tem uma boa introdução, ela cumpre ali com os requisitos de uma introdução de um trabalho científico, mas mais uma vez, e isso é normal, acho que você está fazendo ali os seus primeiros trabalhos acadêmicos, então isso a gente vai aprendendo a deixar um pouquinho mais redondo com o tempo, é deixar essa introdução um pouco mais fechada. Eu acho que eu gosto muito que você trouxe ali já a tua estrutura de capítulos. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, que você tem um parágrafo explicando cada um dos capítulos. Mas, por exemplo, quando você fala da sua metodologia, você não descreve ela, você só diz que você vai usar o método X. E eu acho que seria interessante você já descrever um pouco essa metodologia, né, um pouquinho quais foram as suas fontes. Você chega a falar que são fontes bibliográficas, mas elas são diretas, indiretas, são documentos. Deixar isso um pouco mais descrito, né? Pensando só em deixar essa introdução mais redonda para que a gente possa, de fato, bater o olho no seu resumo, ler sua introdução e já ter uma completa, digamos, um olhar panorâmico do seu trabalho. Isso facilita para o leitor, isso facilita até mesmo, né, depois, quando essa monografia vai estar ali disponível para consulta para outros alunos, eles já podem ler sua introdução e saber, eu acho que talvez esse texto não vai ajudar tanto no meu trabalho, ou vai ajudar. Então, são elementos que eu daria uma olhada. Com relação à estrutura de capítulos, eu acho que ela está excelente, ela tem ela é fluida, você tem uma boa... eu acho que existe uma coesão de como você vai estruturando o seu texto, como eu disse na parte dos elogios, que é um texto muito fácil de ler, né? Por mais que tenha 90 páginas, eu li ele de forma muito rápida e com muita tranquilidade, porque é um texto que está bem estruturado e bem escrito, né? Existe ali um sentido. Aí, agora, indo para questões de conteúdo, um pouco mais aqui de reflexões e sugestões, claro que isso também não precisa ser modificado para o trabalho final agora, porque são elementos um pouquinho mais profundos, mas que eu pontuar pensando que, enfim, não sei se você tem interesse de continuar desenvolvendo trabalhos acadêmicos. O seu trabalho, ele é muito denso do ponto de vista histórico, então, de fato, você nos apresenta
uma descrição desse processo ao longo da história, por meio do qual há uma triangulação, né, desses processos migratórios entre Brasil e Japão. Isso fica muito claro e fica muito explícito no texto. E há, sim, uma correlação muito bem desenhada entre esses processos, essa conexão, né, entre Brasil e Japão, e as questões econômicas presentes nesses países. Mas justamente por você ter ali um texto tão bem estruturado, trazendo tantas informações, e pode ser que eu esteja sendo um pouco preciosista, e talvez também porque eu sou das relações internacionais e eu gosto muito de teoria, eu senti falta de um pouquinho de teoria de migração, né? Porque você trouxe ali dados muito legais, você trouxe documentos, você apresentou ali uma reconstrução histórica muito rica para se pensar num movimento que é, em certa medida, atípico, né? Até as próprias teorias econômicas de migração mais clássicas vão colocar como um dos pontos principais para o processo migratório a própria proximidade, né? Dizendo que o migrante ele não tende a ir muito longe, então geralmente a gente vai observar processo como ocorre nos Estados Unidos e com Estados Unidos e México, mas aqui a gente já tem um processo que foge um pouco, porque a gente está falando de países que são distantes geograficamente, que não possuíam até aquele momento algum tipo de conexão cultural, né? E mesmo assim a gente observa ali um processo migratório, né, relativamente significativo do ponto de vista do número de imigrantes que vêm para o Brasil, que depois vão para o Japão, ocorrendo por conta de determinados fatores de atração em um espaço e de repulsão em outro espaço. Acho que as teorias de migração, e você poderia até ir para teorias clássicas, tentando mostrar como elas passam ou não passam nesse caso, né? Como, por exemplo, a gente vai ter o Everett Lee, e para além dele a gente também tem o Ernest Rubinstein, que são autores bem clássicos, que, enfim, já devem ter teorias até mais atuais, que talvez poderiam te ajudar a justamente pegar o que você já tem, tudo isso, todo aquele trabalho que você já teve, que eu acho que é o mais difícil, e destacando de forma textual, né, e não deixar para a cabeça do leitor quais são esses fatores de atração e repulsão. E isso, quando eu digo textual, é realmente mostrar. Existe uma teoria que diz isso, eu tenho esse caso, e isso está acontecendo, ou não está acontecendo, ou aconteceu. Então, até pensando se você pensar em transformar isso num artigo para publicar em algum lugar, eu acho que seria bem interessante trazer essas teorias, porque eu acho que elas reforçam o seu argumento, porque você justamente quer mostrar como os fatores econômicos, né, ou seja, a situação, o contexto no qual aquelas pessoas estão inseridas, envolvendo salário, envolvendo muitas vezes até as políticas governamentais para atrair ou não, ou que forçam as pessoas a saírem de um país, como tudo isso acabou provocando um movimento que, na minha leitura, foi atípico. A gente está falando de países distantes, a gente está falando de culturas muito distintas, né? E a gente está falando, né, de uma difícil conexão, né? Imagine o que devia ser fazer a travessia do Japão ao Brasil de navio em 1800. Devia ser algo fora, devia ser absurdamente difícil, né? Então é algo que foge até da lógica quando a gente pensa nesses processos migratórios que muitas vezes eles tendem, né, a observar a distância, né, proximidade e também similaridades, né? Até os venezuelanos, que tem essa discussão sobre a migração venezuelana, já existem dados que mostram que eles usam o Brasil por conta do idioma, muito mais como um local de passagem do que para ficar, que eles preferem ir para países da América Latina ou mesmo para a Espanha, na Europa, do que ficar aqui por questões culturais e também da língua, né? Então pensa, se aqui a gente já está do lado e a língua tem esse impacto que faz com que essas pessoas preferem ir para outros países, né? Imagina como isso também é significativo para a gente pensar em como esse movimento entre Brasil e Japão é diferenciado. Mas eu falo isso muito por conta do seu trabalho trazer esses dados de forma muito bem colocadas. Eu acho que tentar incluir essas teorias, esses autores, talvez a professora Michele, que eu acho que trabalha até mais com migrações, pode dar outras indicações. Eu confesso que essa não é minha especialidade, mas eu fiquei justamente pensando nessa questão, fator de atração e repulsão desses migrantes, né, dessas pessoas, e como isso poderia estar mais claro no seu texto, e ao estar mais claro,
E claro, é no sentido textual mesmo, tá lá, os fatores de repulsão na época X do Japão eram esses, isso fez, e no Brasil se atraía por conta disso, de acordo com o autor tal, assim, não é nem mudar muito do, digamos, do coração da sua monografia, que está muito bom, que traz informações muito ricas. Esse é o mais, acho que o mais fundamental. Aí deixa eu só dar uma olhada nos comentários que eu fui fazendo aqui no PDF para ver se tem alguma coisa mais pontual para apontar de pequenas correções. Aí agora são apontamentos bem pontuais, que eu acho que são até coisas bem pequenas mesmo, de certo preciosismo de professor. Na página 9, acho que é 9, isso. Na página 9, você cita os níqueis ali no primeiro parágrafo. Uhum. Aí eu até fiz um comentário para você pôr uma notinha de rodapé, que você ainda não explicou o que eles são. Só põe uma nota de rodapé, isso aqui é coisa de cuidado com quem vai ler, para as pessoas que quem não tem ainda não conhece, não sabe muito bem da história japonesa, da imigração japonesa, vai ler, tem uma notinha de rodapé, confere ali e já sabe o que é aquilo, né? Uma coisa bem pontual, nada significativo. Vou anotar isso também. Eu posso te passar o PDF também, para você não se preocupar, onde eu grifei, né? Aí, para além de tudo, na introdução, deixar o teu desenho de pesquisa mais claro, né? Então, objeto, marco temporal, objetivo específicos, né? Quais são os objetivos específicos e o objetivo central? Pergunta, qual é a pergunta que orientou tua pesquisa, tua hipótese? Esses pormenores da pesquisa científica, mas que ajudam muito para quem está lendo e a entender o teu trabalho e só vai deixar um pouquinho melhor. Uhum. Mas acho que de uma forma geral, assim, o trabalho está muito bom, eu gostei bastante. Eu acho que talvez o principal ponto que eu teria para falar é justamente essa falta de uma teoria para fazer uma cola nisso que você está falando, né? Que não precisa nem ser uma grande teoria, você pode usar só uns conceitos mesmo, né? Um aparato conceitual para colar um pouquinho melhor todas essas informações que você trouxe, né? E que foram trazidas de forma muito bem feitas. Eu acho que assim, dentro do que eu tenho conhecimento, eu acho que é um trabalho excelente. Eu vejo você teve um cuidado de pesquisa muito grande, né? As informações todas assim estão muito bem alinhadas e corretas, o que mostra uma ótima orientação e uma dedicação muito boa. Aí eu vou te passar o PDF. Em alguns termos que você utilizou, eu pontuei que às vezes que seria melhor utilizar termos um pouquinho mais acadêmicos, às vezes você usa termos um pouco mais da linguagem corrente, ou que a gente usaria na literatura, né? Acho que agora eu me perdi aqui, mas eu pontuei que são poucos termos, que às vezes você fazendo, acho que referência ao governo do Getúlio, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Você usou que era um governo esquizofrênico. Eu coloquei que seria melhor colocar contraditório, porque, enfim, por mais que a gente possa até chamar dessa maneira, a gente usa na linguagem coloquial, mas a gente evita nos trabalhos acadêmicos, porque se você pega uma pessoa um pouco mais chata na banca, pode falar, você não pode escrever isso. Então, às vezes é bom a gente se livrar desses vícios, que é normal quando a gente está na graduação, fazer o nosso primeiro trabalho científico, né? E depois a gente vai perdendo um pouco o uso desses termos, mas nada, né? E, além de tudo, uma outra questão pontual que eu colocaria é que quando você fala do fim da ditadura, e eu entendo que você está aqui num trabalho que está querendo olhar mais para as relações econômicas, mas você coloca como a economia como o principal, a crise do petróleo como o principal motivador para o fim da ditadura. Eu acho que ali é importante ou abrir uma nota de rodapé e explicar que não somente, né, o fim da ditadura ele está muito imbricado em questões políticas também, que vão para além da crise do petróleo, né? E são questões políticas internas, de um desgaste natural dos militares que precisaram executar
muitas funções dentro do Estado, sem ter o preparo para aquilo. Então, as forças que eram destinadas à segurança, de repente, são destinadas ao governo, são destinadas à polícia, são destinadas a tudo. Isso causa um desgaste e faz com que, internamente, as Forças Armadas já comecem a pensar no fim da ditadura. E, para além de tudo, vai ter a pressão externa dos Estados Unidos, uma pressão política internacional, né, por conta dos direitos humanos, né, então mesmo que haja ali uma abertura política da ditadura. Mas isso, claro, não é um erro, mas eu acho sempre importante, sempre quando a gente foca num assunto, sempre falar, olha, aqui a gente está considerando esse fator como relevante, porque esse trabalho fala de questões econômicas, esse trabalho está preocupada com esses pontos. Mas existem esses outros fatores que são considerados relevantes. Aí você pode colocar na sua nota assim, para saber mais sobre isso, ver um autor que fala sobre isso, e aí a gente tem vários discutir esse assunto, né? Zé Murilo de Carvalho, vários outros autores que vão falar um pouquinho sobre golpe, sobre o final da ditadura militar. Mas, de uma forma geral, eu acho que esses eram os apontamentos que eu tinha. Eu acho que é um trabalho muito bem feito, foi muito prazeroso ler, e eu aprendi muito. Então, sempre eu fico muito feliz quando eu pego trabalhos de alunos e a gente aprende coisas que, de outra maneira, provavelmente eu jamais sentaria para pesquisar e estudar. E eu acho que você tem bastante potencial, gostei bastante, e parabenizo a você e seu orientador pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Joe. Obrigado, Nathalie. Joe, você gostaria de fazer algum comentário sobre as palavras da professora Nathalie? Na verdade, eu estive interessado em aprofundar mais na parte dos autores, né, que a professora Nathalie estava falando. Aí, já que acho que ela vai mandar para mim em PDF, acho que eu não tenho muito a perguntar. Ok. Obrigado, Joe. Eu vou passar então a palavra, agradecendo aí mais uma vez a professora Nathalie. Passo a palavra então agora à professora Michele. Por favor, Michele. Muito obrigada. Então, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Queria, em primeiro lugar, então, cumprimentar os membros da banca, professor Carlos Magno, professora Nathalie, primeira vez também, como é a primeira banca da Nathalie, naturalmente é a primeira vez que nós estamos fazendo banca juntas, né? E apesar de sermos aí colegas, não tivemos muitas oportunidades de conviver nesse ano tão diferente e atípico aí. Então, foi muito bacana escutar suas considerações né, até para te conhecer um pouquinho melhor, né? E que bom que você falou primeiro, inclusive porque você já comentou muitas coisas que eu ia comentar. E aí eu vou fazer algumas considerações mais bem pontuais, assim. Mas, de maneira geral, Jo, eu queria dizer, assim como a Nathalie, né, que o seu trabalho, eu achei que ele está muito bom. Então, eu parabenizo você e parabenizo o seu orientador pela condução do seu trabalho. Eu gostei muito de ler. Eu até comentei, curiosamente, eu não tenho pesquisa sobre o Japão, tá? Não é algo que seja da minha área de pesquisa, de conhecimento. Mas, como a Nathalie falou, muito legal a gente ter a oportunidade de ler um bom trabalho sobre isso, porque a gente aprende coisas que, de outra forma, a gente não estudaria e não conheceria. Naturalmente, as minhas considerações sobre o seu trabalho e a minha capacidade de avaliar o seu trabalho, elas entram mais na parte que você citou sobre a política migratória brasileira e no período ali do início da imigração japonesa para o Brasil, que é uma questão que eu estudo, né? A história da política migratória nacional está também na minha área de interesse. E eu acho que você trabalhou muito bem esse tema também, mas quanto a ele, por ser ali o tema que eu tenho um pouco mais de traquejo, né, acaba sendo a parte onde eu tenho também mais coisa para comentar. Mas, de maneira geral, né, te parabenizo e parabenizo o seu orientador pelo trabalho que vocês realizaram, tá? Um ponto apenas, né, e aí eu não sei se o seu orientador não te puxou a orelha quanto a isso, não sei, né, e você pode me contar para a gente um pouco, né, mas que eu achei que o título do seu trabalho diz, né, que você fez um trabalho sobre economia e fluxos migratórios internacionais, mas eu senti uma presença muito maior no seu trabalho da história da migração japonesa para o Brasil e da migração de brasileiros para o Japão, do que efetivamente uma análise econômica sobre esse processo, né? Tanto é que, para falar bem a verdade,
Isso só chamou a minha atenção quando você iniciou a sua apresentação, e aí eu reli, depois de ter lido, porque eu comecei o seu trabalho pelo título, li o seu trabalho me prendeu, eu li ele numa sentada, né, porque ele é um trabalho fácil de ler, e quando eu cheguei no final, eu falei, nossa, o trabalho tá ótimo e tal. Aí quando você começa a apresentar, vem economia e fluxos migratórios, eu falei, nossa, mas eu não tinha nem percebido que era um trabalho sobre economia, né? Eu não tinha nem percebido, agora que eu entendi, então, por que o professor Carlos Magno estava orientando o trabalho. Porque era para ser um trabalho sobre economia. Mas eu senti que ficou muito mais um trabalho de história do que um trabalho de economia, tá? Então, assim, minha sugestão talvez fosse tirar a economia do título, porque se você não promete que você vai falar de economia, você não precisa falar, né, de economia. Mas, tirando, né, esse ponto, eu acho que o seu trabalho está muito bem construído. E aí, na parte do seu capítulo que você vai falar sobre a imigração no Brasil e a política migratória nacional, você é muito feliz porque você retrata o momento ali do Getúlio, que é um momento nevrálgico, assim, né, da política migratória nacional, porque a gente vai ter realmente uma política de branqueamento instituída e oficializada. E aí, Jo, como você foi meu aluno, e você foi meu aluno na disciplina de Direito Internacional, eu sei que a gente trabalhou com isso em sala de aula, tá? E você poderia ter colocado. Existem previsões constitucionais, e você cita, e ali eu também tenho um comentário para fazer, tá? Mas na Constituição de 34 e na Constituição de 37, a gente vai ter a presença das cotas para migração. E a gente trabalhou especificamente com a disposição constitucional que traz isso na nossa aula de Direito Internacional, quando a gente falou de imigração. E essas cotas para migração, elas vão dizer lá que o percentual máximo de imigrantes que chega não pode exceder 2% daqueles que já estavam. O objetivo era barrar a imigração japonesa, né? Então, e você trabalha isso, você trabalha com a questão da eugenia, você trabalha com a questão da política de branqueamento, mas eu acho que para dar mais força até para o seu argumento, você poderia trazer o texto da Constituição, né? Porque isso não era assim, eu sempre brinco, quando eu falo sobre isso com os meus alunos, eu digo que não era uma coisa assim, o pessoal que está interpretando a política migratória brasileira está acusando essa política de ser uma política racista. Não é uma acusação, isso estava no texto, né? Isso não é algo passível de uma interpretação, era isso, era política oficial, autoproclamada uma política de branqueamento. E além, né, da questão das cotas, né, presente ali na Constituição, a gente tem uma legislação, né, que é a Lei de Imigração de 45, que eu sempre projeto ela, o artigo 2º da lei, eu ponho nos slides, e eu sempre, né, sabe essas coisas que a gente faz piada, todo ano a gente faz a mesma piada, porque a gente dá a mesma aula, e a gente faz o script do texto que a gente tem na cabeça, assim, né, isso não é nem uma piada, né, mas eu sempre peço para alguém da turma ler o artigo 2º, porque eu falo que eu não tenho coragem de ler o artigo, né? E o artigo 2º, e eu estou reproduzindo ele de cabeça aqui, né, e agora você vai me obrigar a falar o que eu não tenho coragem de falar, né, mas ele diz mais ou menos assim, que a política migratória brasileira vai observar na admissão de imigrantes as características mais convenientes para reproduzir, vai aceitar na admissão de imigrantes aqueles que terão as possibilidades de reproduzir na população as características da sua ascendência europeia. Então, isso está escrito no texto, no artigo 2º do decreto de 1945. Então, o meu ponto apenas nessa parte do seu trabalho, tá, é que eu acho que você poderia trazer esses textos legais, porque às vezes o pessoal, né, e a gente recebe essas críticas quando trabalha com direitos humanos, quando faz, isso é mimimi. Gente, estava escrito, não é mimimi que era política de branqueamento, estava escrito lá que o imigrante para entrar tinha que favorecer as características da ascendência europeia brasileira, né, estava escrito lá. Então, e esse componente racista, de repente, seria possível fazer uma conexão com as questões de xenofobia que os imigrantes asiáticos têm sofrido no Brasil agora, né? Inclusive por conta ali
né, da pandemia do coronavírus, né, e eventualmente uma leitura, né, de que existe uma responsabilização, né, dos asiáticos por conta disso. Pode falar, Jô. E eu estava pesquisando e nessa Constituição, inclusive, falava sobre para quem tinha, por exemplo, alguma deficiência física e deficiência psicológica também, sabe? Então, eles Isso. tentaram fiscalizar tudo, sabe? Certas características, tanto internas quanto externas, então... Exatamente, né? Então, assim, era uma legislação terrível, e eu acho que já que você se propôs a falar da política de branqueamento, e você se propôs a citar isso, seria importante você trazer no texto para deixar, ó, não é interpretação minha, né? Se você achar outra interpretação para um artigo que diz que para entrar no Brasil tem que ser branco, você me dá, mas eu não consigo ter outra interpretação, né? Então, eu acho que isso podia estar no seu texto, né? E aí teve um momento ali, nessa parte também, no seu segundo capítulo, que eu achei que você ficou um pouco repetitivo, tá? O seu trabalho tem 90 páginas, e ali a parte, assim, vários momentos que eu percebi que você falava ali da Segunda Guerra, daí você voltava para falar, né, da posição esquizofrênica do Getúlio quanto, né, a Segunda Guerra ali e o papel que o Brasil assume, e aí todas esses pontos, né, que você traz no seu trabalho e que vira e mexe eu pegava, parava e lia, opa, eu acho que eu já li isso, tá? E aí isso se destaca ali na página 36, tá? Tem uma questão que acho que vale você dar uma corrigida, inclusive, tá? Porque na página 36 você cita uma nota de rodapé, onde você vai falar justamente da Constituição de 34, e você traz na página 37 a mesma citação que você traz na página 36 como uma nota de rodapé, você traz a mesma citação no corpo do texto, né? Então, é a mesma passagem, mesmo autor, mesma página, mesma coisa, né? Eu não notei isso outras vezes, pode ser que tenha sido só um erro mesmo, que, né, você na orientação falou, melhor pôr para a nota de rodapé, e daí você esqueceu de apagar do texto, pode ser, mas em outros, eu tive outras sensações não tão expressas como essa ao longo do seu texto, de que você estava falando de coisas que você já havia dito anteriormente, né? Então, um pente fino aqui, talvez para deixar a coisa bem redondinha mesmo, né? Porque o seu trabalho realmente, assim, eu achei ele ótimo, muito bem escrito, tudo excelente, né? E para completar, né, como a professora Nathalie, Nathalie, é Nathalie ou Nathalie? É Nathalie. Nathalie, desculpa. Eu não corrigi ninguém. A professora Nathalie falou, que existe que às vezes você pode pegar um professor mais chato na banca e implicar com a palavra que você usa, então eu vou ser a professora chata da banca para implicar com algumas palavras que você usou, né? Na verdade, tá? Que você usa duas vezes, uma no seu resumo e a outra nas considerações finais. Você usa a palavra habitat. Não está errado, né, sair do seu habitat natural, mas como eu né, estudo direitos humanos, agora estou com a cadeira de direitos humanos no curso de RI, o pessoal de direitos humanos, e talvez, né, a galera diga que esse mimimi da turma dos direitos humanos, mas a gente tem um pouco de problema com palavras que desumanizam, né? E habitat, para mim, é uma palavra que me faz pensar no habitat da ecologia, no habitat do animal, né? Então, talvez trocar essa palavrinha, né? Ela chama atenção porque ela está na primeira frase do teu trabalho, no resumo, né? Então, você começa o teu resumo falando, saiu do seu habitat natural. E aí não tem como a gente passar por cima, né? Às vezes está um negócio perdido no meio do texto, a gente não presta atenção. Mas é a primeira palavra. Então, eu trocaria essa palavra para a gente não correr o risco de passar por cima aí de uma consideração de humanidade, né? De ver que eu sei que você tem, né? Para trabalhar a questão. Mas é isso, eu também tinha anotado ali a nota de rodapé sobre o Nikkei, né? E até porque eu sei que tem expressões diferentes, né? Tem Nikkei, Nisei, Sansei. Então, de repente, trazer isso explicadinho para quem não conhece essas terminologias, eu acho que seria importante, como você as usa, né?
mas no geral eu achei que seu trabalho está bem empregado, solidamente documentado, né, com referências à literatura japonesa nas suas referências bibliográficas, então, né, em japonês, inclusive, pelo que parece aqui, né, então eu acho que você tem tudo para continuar com a pesquisa nessa área e tem um trabalho de muito fôlego para te dar uma base para suas pesquisas futuras. Eu estou bem satisfeita com o que você construiu. Não tenho perguntas, só essas considerações mesmo. Professora, Ok. Pode falar, Joe. Você poderia mandar num PDF para mim, para que eu possa corrigir depois? Posso também, claro. Obrigado. E outra coisa, para que dia que vai ser o TCC? Isso não tem previsão, Joe. Eu posso depois, eu posso mandar para você aí a data para esse depósito, mas não foi previsto essa data. Depois eu comunico, então. Você gostaria de fazer mais algum comentário, Joe, assim, as apreciações que foram feitas aqui pelas professoras Michele e Nathalie? Em relação à professora Michelle, como a professora falou, achei importante colocar, para especificar mais, né, certas leis e, e decretos, por exemplo, para mostrar, né, para concretizar e comprovar que, tipo, não foi na minha opinião, e sim foi do Estado mesmo, sabe, que tentou consolidou, né, essas leis. Então, era só isso mesmo, a minha observação que eu tive. Ok, Joe. Obrigado mais uma vez, então, Michele, pelas tuas apreciações. E, bom, Joe, a você e aos demais presentes aqui na sala, o que vai acontecer agora é que nós, os professores, nós vamos desligar as nossas câmeras, vamos desligar os nossos microfones, tá? Vocês permaneçam aqui, principalmente o Joe, evidentemente, permaneça aqui na sala do Teams, que nós, dentro de alguns minutos, poucos minutos, nós voltamos então para te dar aí a nota da tua apresentação, ok? Uhum. Ok, obrigado. Então,
Então, Joe, nós tivemos, então, rapidamente ali conversando, e eu queria antes sublinhar aqui que as apreciações feitas aí pelas professoras Michele e Nathalie foram realmente muito pertinentes, muito úteis, né? Eu, pessoalmente, como comentei com elas, gostei muito daquela observação sobre a questão da teoria desses fluxos migratórios, né? E acho que talvez a gente possa incluir isso, Joe, no trabalho. A gente pode, ou na introdução, ou antes do primeiro capítulo, antes de entrar na especificidade ali do caso japonês, a gente pode talvez fazer essa introdução. Eu vou depois dar uma olhadinha como é que a gente faz isso melhor. E aí depois a gente conversa, então, aí na continuidade, Joe, aí no mês de dezembro ainda dá para a gente acertar isso. As outras observações aqui que foram feitas, essas pontuais, né, da questão dos termos usados, do habitat, do esquizofrênico, né, enfim, e as outras observações que foram feitas aqui, que merecem, assim, essas nossas atenções. Bom, tirando isso, Joe, a banca avaliou o teu trabalho como um trabalho muito bom, foi muito elogiado, tá? E você foi, então, aprovado com a nota 10, tá bom? Muito obrigado, Sérgio. Parabéns, parabéns. Parabéns. O mérito é todo teu, pelo trabalho, pelo esforço despendido aí ao longo desse tempo todo. Parabéns, estava excelente. Muito obrigado, nossa. Até agora eu estava muito nervoso. Pois é, agora dá para tomar uma cerveja. Foi ótimo, muito sucesso para você. E olha, mais uma vez, então, fica aqui o meu agradecimento à Nathalie e a Michele aí pela apresentação de vocês, pela participação de vocês, tá bom? Muito obrigado. E, Nathalie, boa sorte daqui para frente, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Tá bom. Michele, nós nos encontramos ainda em outras, né? Provavelmente muitas. Acho que do tanto de banca que tenho. A gente deve se encontrar também. Você acha que eu encontro hoje à tarde já, né, Nathalie? Eu acho que sim. Ah, sim, 2h30, é verdade. Essa aí tá meio fora do padrão normal do horário, né? Mas, gente, muito obrigado, então. Joe, parabéns mais uma vez, que seja só o início aí de uma caminhada de sucesso na tua vida. Exatamente. Tá bom? Obrigado. Parabéns, gente. Beijo. Parabéns, viu? Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.